Boa noite, olá, como estão todos? Boa noite. Hoje, 8 de outubro de 2020, faltam 5 minutos, 4 minutos para as 20 horas da noite, né? Na noite de hoje, aqui no Recife, uma noite extremamente agradável, clima maravilhoso, né? Nem está quente, nem está frio, né? Tá típico da nossa cidade, né? Temperatura agradável, não está muito quente, né? E hoje vamos estar no nosso coach executivo com Fernando B. Caldas. Estaremos recebendo um grande executivo, um executivo de categoria internacional, que é o Mário Laranjeiras, né? Daqui a pouco o Mário vai estar entrando aqui conosco. E antes de Mário chegar, eu quero dar algumas notícias para vocês. Todo dia de manhã cedo nós temos o Bom Dia, né, com Fernando B. Caldas, onde a gente conversa outros assuntos e dá uma mudança, né, na pauta dos assuntos que a gente aborda e conversa. Doroteia, seja bem-vinda, boa noite, dê um ok aí se estiver ouvindo, recebendo bem a imagem e o som. E a gente busca nesse trabalho fazer um elo de ligação, a ponte com vocês, para que vocês possam interagir nos seus comentários, façam suas perguntas, né? A gente que tem aí 40 anos de experiência na área de auditoria, de consultoria e de recursos humanos. Boa noite, Doroteia. Nós estamos à disposição de vocês. O coach executivo é um trabalho bem diferenciado, é um trabalho técnico, é um trabalho voltado para o executivo que quer desenvolver suas habilidades, que quer aprofundar seu conhecimento, que quer ter uma oportunidade de ter uma visão diferenciada em relação aos temas que têm sido abordados aqui. Nós estamos com uma série que é a série da implantação da controladoria na sua empresa. A controladoria é uma área nobre, né? É uma área nobre, nós estamos trazendo o conceito de grandes corporações, de empresas de faturamento de 1 bilhão e 500, 2 bilhões de reais, para que vocês tenham uma visão clara do quanto essa área é rica e pode agregar muito valor à sua empresa, à sua organização. Se você não atua nessa área, você pode indicar esse trabalho para aqueles seus colegas de organização que atuam na área administrativa financeira, né, da empresa. Então, o coach ele tem esse papel, ele tem o papel de tratar o executivo, pessoa, né, no âmbito do conceito da liderança protagonista. E nesse conceito de liderança protagonista, você tem que desenvolver a habilidade de liderar a si mesmo, liderar seus superiores, liderar seus iguais e liderar seus colaboradores, né? Administrar os seus colaboradores. Então, quanto tempo você gasta com você, né? Quanto tempo você gasta com os seus superiores, quanto tempo você gasta com os seus iguais, né? Quanto tempo você gasta administrando os seus colaboradores. É muito importante você fazer uma régua do tempo, né? Existe a régua da cobrança, né? Mas também existe a régua do tempo, onde você deve lançar da hora que você acorda até a hora que você vai se deitar, que atividades você desenvolveu, né? Isso ao longo de uma semana, dia a dia. Que atividades você fez? Essa atividade foi direcionada a quem? Foi direcionada a você mesmo? Foi direcionada ao seu executivo? Foi direcionada aos seus superiores, aos seus iguais? Foi direcionada aos seus colaboradores? É fundamental você destacar a atividade e para quem você desenvolveu aquela atividade. Então, na hora que você faz a distribuição do tempo, quantas horas, quantos minutos você gastou, a partir de 30 minutos é um tempo de uma atividade legal que você desenvolveu no dia. No final do dia, você vai avaliar quantas horas trabalhou no dia, 16 horas, 14, 13, 12, 9, 7 horas. Você vai poder avaliar no final de uma semana, incluindo sábado e domingo, o que é que você fez de fato, né? E vai reavaliar aquelas atividades que você desenvolveu, aonde é que você gastou o seu tempo afinal, o que é que você fez finalmente? O que foi que agregou valor para você? A atividade que você fez fortaleceu o seu caráter? Fortaleceu a sua inteligência emocional?
Então, esses pontos são os pontos de reflexão que a gente precisa ter em mente. A gente realiza muitas atividades, né? Mas a gente precisa ter a noção clara para quem é o beneficiário daquela atividade, para melhor a gente poder avaliar e ter um melhor sentimento, né? De avaliação do tempo. Então, esse trabalho do coach executivo, ele passa por aí, de conhecer o executivo, entender o executivo, poder trabalhar. Seja bem-vindo, Aguinaldo! O Mário Laranjeira já está aí chegando também. Olha aí, já deu sinal aqui o Mário. Deixa receber o Mário. Mário Laranjeira está entrando aqui na nossa live. Coach executivo com Fernando B. Caldas. Hoje tratando, mais uma vez, eu tenho tratado esse tema da liderança protagonista. Por quê? Por que tratar, explorar esse assunto, liderança protagonista? Porque é essencial. Muitas pessoas elas se posicionam de uma forma tão forte, né? Tão agressivas muitas vezes, e essa agressividade é uma energia de protagonista, mas que é uma energia negativa, é um protagonismo negativo. Então a pessoa vai, se posiciona de uma forma forte, né? Strong, forte. Mas por quê? Porque não gasta essa mesma energia fazendo um protagonismo do bem. Reflita sobre isso. Na hora que é para trabalhar para o bem, seu bem, bem do colega, né, do seu par, bem do superior, bem da empresa, bem dos colaboradores, aí você não usa essa mesma energia protagonista, esse strong, não usa. Então você se acomoda, você espera que o outro exerça um papel de liderança e você fica ali, ó. Não pode, né? Não pode. Você tem que ser o protagonista do bem. Você tem que exercer o seu papel. Você tem que ter determinação. Você tem que perseverar. Perseverar sempre, porque quando você persevera, então a discussão da liderança protagonista passa por isso. Passa em podermos ter a oportunidade de entender, de conversar, de discutir sobre a importância de ser um protagonista na sua vida, na sua personalidade, dentro da sua família, dentro da sua organização. Se você trabalha, primeiro para você ser um protagonista do bem, não é um protagonista do mal, você vai ser um ser melhor, vai ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, e também vai ter a oportunidade de ser um excelente executivo dentro da organização que você atua. Já estamos com o nosso executivo, Mário Laranjeira, este homem que aí está presente em nossa live aqui no Coach Executivo com Fernando B. Caldas. Eu tive que buscar esse homem na China. Eu fui na China buscar esse executivo, porque ele organizou e foi para uma missão empresarial e estava na China. Isso não é possível, homem de Deus. Eu preciso conversar com o Mário, eu preciso trazer Mário para que Mário conheça e tenha a oportunidade de ser conhecido pelos nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo, porque é engrandecedor conhecer você, Mário, e ter você aqui conosco. É gratificante. Seja bem-vindo, Mário, em nossa live. Nós estamos com um delayzinho com o Mário. Deixa eu ver a internet. A tecnologia é fantástica. Ela vem para o bem, né? Ela traz coisas fantásticas, mas às vezes nos deixa numa saia justa, né? Ela nos deixa numa saia justa. Mas é isso mesmo, faz parte, né? Faz parte. Olha aí, Mário teve que sair porque a transmissão não ficou legal. Mas deixa o Mário retornar. Daqui a pouco o Mário está retornando. É um executivo de categoria internacional, né? Conhece o mundo praticamente, aí as operações dele sempre voltadas, olha aí, Mário, novamente, sempre voltadas para o exterior e trazendo tecnologias para os empresários do Brasil, né?
aqueles empresários que são protagonistas e que têm visão, eles estão presentes. Mário, Olá, tudo bom? Está me ouvindo? estou ouvindo bem. Ajeite só a câmera, porque a sua imagem está pela metade. Agora. Agora. Muito bem, muito bem. Gostei da imagem do maracatu aí atrás de você aí, ó. Essa aqui é minha querida cunhada Maria Luísa Rezende, que ela é professora da Universidade Federal de Campina Grande e nas horas vagas é pintora também e adora as tradições pernambucanas, né? Que maravilha! Olha, Mário, a Doroteia está mandando um abraço para você, né, da época da Moura. Minha amiga Doroteia, né? Vi sua foto aí, 34 anos depois, né? Que bom. Obrigado pela presença. Olha, Mário, essa é uma oportunidade, a tecnologia proporciona isso, né? Você resgatar relacionamentos, você chegar em novos ambientes, em novos ciclos de relacionamento, né? Isso é muito rico. Mas hoje nós vamos explorar, Mário, a liderança protagonista. O tema principal das nossas lives tem sido sobre a liderança protagonista. Entendemos que é extremamente importante. Olha aí, Doroteia, foi mesmo 34 anos, muito tempo aí, né? Muito tempo nessa relação. Isso é um relacionamento de longo prazo, isso é muito positivo, muito relacionamento de longo prazo. É parte eu tenho um grande orgulho de ter trabalhado na Moura nos anos 90, né? Com o doutor Edson, que me aturou lá por alguns anos, e voltei depois em outras oportunidades, até o Moacir também, né, que esteve com você aí outro dia, mandar um abraço para ele, Doroteia, tenho grandes amigos e sou muito grato por ser bem recebido sempre que vou lá, né? Atualmente nós estamos tentando aproximar dois gigantes. Vou pedir um timezinho para você. Mário, antes de mais nada, antes de começarmos o nosso bate-bola em cima da liderança protagonista, eu peço para que você se apresente aos nossos ouvintes. Quem é Mário Laranjeiras? A palavra é sua. Ok. Bom, eu sou um consultor hoje que estou focado na parte de governança e de resultados, né? Eu trabalhei em grandes grupos, né? Comecei minha carreira em bancos, depois fui Grupo Gerdau, Philips, Moura, né? Fui controller, e nos anos 90 eu entrei no Grupo de Valência e Associados, nosso querido mestre, e fiquei com eles lá 5 anos, quando iniciei a atividade de consultor independente. Certo. E estou nessa jornada, né, que escolhi, e muito gratificante, e muito feliz de estar assim, tendo a oportunidade de ter passado nessas empresas como executivo, né, e de estar podendo a elas como consultor. Hoje eu estava conversando com o pessoal do Instituto Tecnológico Edson Mororó Moura, né? Estamos tentando aproximar 2 gigantes brasileiros, né? Ao mesmo tempo em que eu estou também apoiando pequenas empresas aqui de Jaboatão, né? Estamos aí em vias de aprovar um projeto de governança e de seleção de sistema para uma empresa, um grupo familiar aqui da nossa região metropolitana, né? Perfeito. E, como você disse, até pela idade, já atuamos em diversos contextos, né, Fernando? A gente, às vezes, vai no cliente fazer um trabalho de consultoria, se cria uma afinidade, aí o cliente quer ir à China, a gente, né, digamos assim, ajuda ele nesse sentido, né, mas pela confiança que já foi criada. Temos percalços da viagem, fomos e vencemos, né, e voltamos. Então, assim, muito gratificante essa jornada e sempre agradecendo a você por esse espaço que você concede para a gente aqui. Então, resumidamente, eu sou um profissional que tenta ajudar as empresas a melhorar a sua organização e os seus resultados, tá certo? Eu vou falar mais da idade do que dos títulos, que não são muito, mas dizem que é melhor falar da experiência do que dos títulos, né? Então é isso, eu realmente atuei em uma gama muito diversificada de empresas,
tanto de porte, né, seja de hospitais, indústria de calçado, varejo de supermercado. Assim, já perdi a conta de empresas que faturam bilhões, empresas que faturam centenas de milhares de reais e assim por diante. Então, é uma coisa que a vida nos concede, né? Essa oportunidade de ter uma diversidade de experiências. E eu estou sempre aprendendo com meus clientes. Né? Olha lá. Boa noite, Alter Heraldo. Seja bem-vindo aí, nosso coach executivo com o Fernando B. Caldas. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença. Vamos começar o nosso bate-papo, tá certo? E eu quero começar sobre esse tema da liderança protagonista, fazendo a pergunta que eu tenho feito. Você é o 10º convidado, tá certo? E vou fazer a pergunta que dá abertura a todo o nosso debate, ok? Mário Laranjeiras, faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras? A palavra é sua. Sim, sem dúvida que faltam, né? Agora, eu tenho refletido muito nesse tema e eu acredito que o clima, né, o ambiente organizacional, ele é o grande motor de tudo isso, tá certo? Ou seja, é difícil se ter líderes ou viabilizar lideranças em determinados contextos, tá certo? Você sempre vai depender muito da... Pois não. Como eu digo assim, pois não? Vou explicar. Quando você entra num grande grupo empresarial, que começou pequeno, mas superou, se aperfeiçoou, né, e está aí com seus 50, 60 anos de vida, você, de certa forma, começa a respirar a cultura dele na hora que você entra no portão. Você percebe que ele está ali porque ele conseguiu aperfeiçoar um modelo de cultura que viabilizou o seu progresso. Certo. Quando você vai para as pequenas empresas, né, que são como uma massa muito concentrada, processos de formação, tanto organizacionais como de cultura, isso se torna um desafio bem maior, tá certo? Certo. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, que sim, faltam líderes, mas que também falta ambiente para os líderes, tá certo? Mas essa então, questão assim, Sim, fale. Então, é isso que eu quero dizer. Então, a questão da liderança, ela passa por isso, pela necessidade de você ter um ambiente de trabalho que favoreça ao líder. Entendeu? Eu sei. Desenvolver todo o seu potencial, também, principalmente, o potencial dos times de trabalho. Né? Ele realmente é uma figura imprescindível nas organizações, mas seja por escassez de mão de obra e de perfil, e seja também, às vezes, por alguma dificuldade cultural das empresas, nós temos essa lacuna muito grande hoje no nosso mercado e isso nos atrasa muito. Né? Com certeza, com certeza. Eu tive a oportunidade de debater um pouco sobre essa questão com outros executivos e a gente vê, você colocou muito bem, a cultura ela tem uma contribuição, né, no desenvolvimento, né, das lideranças, mas a cultura também é alimentada pelas mesmas lideranças. A cultura é realimentada, ela alimenta e realimenta. E o protagonismo, ele está nas pessoas, né? Tem pessoas que exercem o protagonismo quando elas ficam, quando elas estão contrariadas, quando elas estão irritadas, elas exercem uma energia que é uma energia protagonista, mas só que é uma energia ruim, não é uma energia boa, positiva. Quando essa mesma pessoa não está irritada, não está contrariada, e ela deveria ter um comportamento, uma atitude com a mesma intensidade energética que teve quando ela estava irritada, mas para a atividade do bem, e ela não faz, Mário. Ela não exerce. E aí? O que está faltando? Está faltando consciência do profissional? O que está faltando? Fernando, eu acho que nós temos que ser movidos por valores muito nobres.
tá certo? E nós vivemos numa sociedade que valoriza pouco isso, infelizmente. Porque o protagonismo, ele envolve muito doação, tá certo? Envolve, assim, se colocar no lugar do outro. Certo. Tá certo? E aí, sempre a te dizer isso, que muitas vezes o líder protagonista, ele, até pelo destaque que ele consegue ter dentro de uma organização, dependendo do momento cultural dessa organização, ele acaba sendo um elemento, por exemplo, de ameaça a outros executivos, tá certo? De incômodo para o empresário que não conseguiu entender o papel dele ali, entendeu? Então ele começa a ser um protagonista que, vamos dizer, rivaliza. E isso eu te falo quando eu me refiro muito ao universo da pequena empresa, né? Porque está tudo ali junto, né? O dono, né? A família, né? Então tem os parentes. Então, assim, é de grande complexidade você conduzir um trabalho de liderança transformadora, no sentido positivo disso, porque você tem que lidar com diversos aspectos da organização. Você tem que olhar para a equipe, você tem que olhar para o dono, você tem que olhar para os lados, seus pares. Então, assim, é uma missão, é uma tarefa que requer assim, um grande esforço de aprendizado. Perfeito. E você tem que estar imbuído de uma necessidade, um desejo legítimo de ajudar as pessoas. Porque a gente vive numa sociedade, né, assim, muito convulsionada de informações, de referências equivocadas de sucesso pessoal, né? Então as pessoas estão exauridas nesse sentido, são pressionadas a parecer ser coisas que de fato não são relevantes. Então, assim, um líder equilibrado, ele tem um papel de também ser um conselheiro, né? Ser um ponto de apoio para essas pessoas, no sentido de ajudá-las a direcionar para coisas que de fato importam. Tá certo? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso realmente, eu concordo 100% com esse sentido. Às vezes a gente vai numa empresa onde o time está, assim, em ponto de explodir, tá certo? A pressão, o ambiente não ajuda ao desenvolvimento, tá certo? Você sabe que você pode gerenciar pela cultura ou pelo controle. O controle é uma falsa sensação de gestão, não existe gestão por controle. Mas, infelizmente, aí eu não vou chegar e culpar o empresário, não se trata disso. Se trata de um processo de desenvolvimento. Muitas empresas não têm um amadurecimento cultural e acabam vivendo dentro de um ambiente em que o controle é a variável governante dela. E aí isso inibe a ação do líder, tá certo? Porque ele, às vezes, é mal entendido, né? É mal interpretado dentro desse contexto, entendeu? Então, assim, esse protagonismo, por outro lado, ele se revela quando eu vejo empresários, inclusive de todos os níveis financeiros, empresários bilionários, milionários, deficitários, eles trabalham muito, 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 muito. Tá? É impressionante como eles se dedicam ao seu negócio, entendeu? Perfeito. Eu conheço também. Ele sente essa falta de ter alguém para passar o bastão, tá certo? Talvez uma herança da própria formação nossa social, tá certo? Mas o fato é que é muito difícil você ter para quem delegar e aquela pessoa, ela, digamos assim, atender às suas expectativas. Mas sempre, nesse delegar, tem a carga cultural do empresário, entendeu? Muitas vezes, os valores que estão sendo desenvolvidos ainda não apontam de uma maneira, assim, consistente para uma gestão, tá certo? Pela liderança. Para uma gestão onde você pode tirar o seu poder e delegar e passar para outro. Porque a centralização, ela enfraquece a organização. Né? Quando você tenta fazer a empresa pelo controle, significa que você tira o poder das pessoas. E as pessoas se desmotivam por isso, tá certo? Então, dentro do meu cosmos, do meu universo de atuação, eu acho que a cultura, né, da pequena empresa, e também, como eu te disse, né, estava vendo aqui, você, hoje em dia, seja uma empresa de 2 funcionários, você não tem menos de uma centena de atividades para cuidar. Você tem um governo que nós vivemos a época de ouro da informática,
e nunca foi tão complexo você emitir uma DANF, uma nota fiscal. Correto. O que o governo faz com as empresas é de uma crueldade estarrecedora, entendeu? É uma ditadura. É uma ditadura fiscal. Essa é a grande verdade. Eu estou, só para você ter uma ideia, eu estou há uma semana para finalizar, junto com o contador, as configurações fiscais de uma empresa que fatura 100 mil por mês. Né? Então, assim, infelizmente, essa é a realidade em que os empresários estão inseridos. Então, é muito difícil, tá certo? Porque você mal tem tempo de conversar com o empresário. Ele trabalha de segunda a sábado com a esposa. Muitas vezes abre ao domingo. Né? O balcão não para, entendeu? E eles que atendem. Então, quando você vai para esse microcosmo, aí você entende muito a realidade das coisas. Quando você vai querer, né, falar de um processo de aperfeiçoamento, e muitos correm atrás disso, a gente sabe que a gente tem que dar um grande desconto do ponto de vista da criação de uma cultura, porque eles estão muito envolvidos na operação. Tá certo? Isso cria muita dificuldade. Agora, voltando ao tema do debate, e aí, assim, realmente é muito importante... Mário, veja a pergunta de Eltederaldo aí. Olha a pergunta de Eltederaldo. Né? Os gestores e líderes estão aumentando ou diminuindo nas nossas organizações? Qual é a sua visão, Mário? Então, veja, é muito difícil falar assim de uma forma generalizada, tá certo? Mas no ambiente no qual eu estou, veja bem, como eu disse no início, né, nós estamos trabalhando com um gigante, né, consolidado, uma cultura consolidada, e estou numa miríade de pequenos clientes, de clientes de menor porte, com culturas em desenvolvimento, tá certo? Então, quando a gente fala desse universo do varejo, das pequenas e médias, eu ainda vejo muita concentração nos donos, tá certo? Muita concentração nos donos. É uma dificuldade de passar o bastão, tá certo? E os donos são levados ao seu limite, né? Assim, eles realmente estão exauridos, tá certo? Exauridos mesmo. Mas, então, assim, esse é o que eu... Mário, os empresários, eles naturalmente são protagonistas, tá certo? São líderes, são protagonistas. E hoje, nesse momento, o nosso país, ele está carente, né, de termos lideranças protagonistas, não só como empresário, né, mas dentro da sua organização. Se o empresário ele se apresenta e, por acaso, o executivo que está lá, o colaborador que está na empresa, ele não exerce uma posição proativa, tá certo, para com ele, dificilmente ele vai delegar, dificilmente ele vai transferir para ele aquelas operações estratégicas que ele acha que somente ele pode fazer, somente ele tem a competência de realizar. É preciso que as pessoas sejam proativas, tenham a iniciativa de buscar. Aí alguém vai dizer, não, mas o empresário não deixa. Vamos com calma. Você precisa saber liderar o seu superior. Naquele momento, o empresário, você que está naquela empresa, ele é seu superior. Você tem que saber liderar um superior. Se lidera um superior, levando soluções para ele, levando proposições daquilo que ele quer. É muito interessante isso, Mário. Muitas vezes o profissional, o executivo, ele quer uma solução para a empresa na visão dele. Não pode. Ele tem que trabalhar e desenvolver a visão do empresário. O empresário tem uma visão. Ele precisa trabalhar essa visão. Concorda? Sim, concordo 100% com você, Fernando. Como a maioria das pessoas, eu comecei como empregado. Então, eu tive um ciclo de ser empregado. Né? Foram 17 anos como empregado, mais ou menos, quase 20 anos, digamos, onde eu fui, né, empregado. E eu me lembro bem da minha cabeça, da minha mentalidade enquanto empregado. Né? Numa oportunidade, e aí até para ilustrar o que você está falando, a gente tinha acabado
concluído um projeto e eu estava fazendo atividades de manutenção de algumas coisas, arquivos e, né, olhando meus diretórios, e o meu gerente me procurou e disse: o que você está fazendo? Eu disse: não, terminei o projeto, estou fazendo essas atividades. Ele disse: por que você não me procurou para saber se tem algo mais relevante para você fazer? Né? Uhum. Então, aquilo, assim, porque eu, como empregado, eu me colocava na seguinte situação: não, estou aqui me pagando, não estou sendo cobrado, tudo bem, é porque não deve ter demanda. E quando tem demanda, eu tento ser um cumpridor. Mas eu não chegava para o meu gerente e dizia: olha, estou ocioso aqui, eu vou sair dessa empresa porque eu não tenho o que fazer. Então, não fazia parte da minha linha de raciocínio, né? Era inimaginável falar um negócio desse. E aí é que entra o que você disse, né? Então, assim, me surpreenda, né? Me dê um sinal claro de que você é o cara, né? A pessoa que faz a diferença. Mas aí você até a ficha cair, você já saiu daquele contexto, até porque você tem as suas próprias reações internas, resistências e dificuldade de processar aquela informação. Correto. Mas isso foi um grande aprendizado, entendeu? Assim, olha, né? E aquela coisa realmente de você dizer: olha, eu posso fazer mais, você precisa de ajuda, algo relevante que eu possa fazer, né? Isso não faz parte da nossa cultura, tá? Eu não vejo isso de forma muito comum nas organizações. Eu espero estar enganado, obviamente, mas esse protagonismo da pessoa, digamos, não se esconder atrás do emprego, né? E chegar e dizer: olha, estou aqui, o que é que eu posso fazer? Né? Vamos ganhar dinheiro juntos. Né? Então, assim, você fazer a diferença é um evento muito raro, pelo menos nos ambientes em que eu ando. Mas isso é em todos os ambientes, Mário. Isso é na grande empresa, na média e na pequena empresa. Não muda, não. Muda só o endereço e o porte da organização. Hoje, né, a nossa cidade, o nosso estado, a pobreza que nosso estado está passando, a nossa cidade, o abandono da nossa cidade, mostra a ausência de lideranças protagonistas em todos os níveis, no âmbito político, no âmbito empresarial e executivo, porque não temos mais empresas no Recife, a crise está aí, quer dizer, falta lideranças que façam a coisa acontecer. Nós tivemos a oportunidade de discutir outro dia o quanto é importante a indústria para o desenvolvimento de uma região, de uma cidade, de um estado. E nós não temos mais indústria. Por que não temos mais indústria? Porque não temos lideranças protagonistas que tragam, que invistam, que busquem, capturem recursos necessários e tecnologia para gerar um novo negócio, um núcleo novo. Por isso essa tecla do protagonismo. Porque se vem uma indústria de ponta, de tecnologia, é necessário que também tenha um banco de capital humano de protagonistas para aquela indústria, porque uma indústria de ponta não vai trabalhar com pessoas medianas, concorda? Vai trabalhar com pessoas de um outro nível intelectual. Fernando, é exatamente isso. A Doroteia comentou aí uma coisa interessante, assim, que tudo começa no indivíduo. Como é que você se percebe, né? Qual é o seu papel? Você tem algum objetivo? Eu estava, essa semana, eu fiz uma visita a uma empresa em que eu fiz uma atuação na área comercial e encontrei um que chegou para mim e disse, me cumprimentou e disse: olha, eu bati minha meta. Né? Aí eu disse: pô, que legal, né? Porque na época, né, ele vinha, assim, ele estava meio em baixa lá, né? Mas aí ele disse: olha, você me disse algumas coisas que fez eu mudar meu ponto de vista em relação a muitas coisas. Daí eu bati minha meta. Aí, quer dizer, ele não tinha que me dizer aquilo, mas eu fiquei muito feliz em ele ter, digamos assim, dito isso, né? Porque realmente, e aí eu volto a dizer, é por isso que eu tenho um grande prazer de poder estar no embate do dia a dia, seja numa pequena empresa, eu não estou nem tão preocupado em cobrar uma hora, eu cobro um valor menor, não importa. Eu estou vendo ali um pai de família, a esposa dele, né, dando 20 empregos, que por sua vez gera renda para mais de 200 pessoas, então eu valorizo muito isso. Com certeza. E eu não meço esforço. Eles sabem, né? Assim, eu tenho muitos testemunhos nesse sentido, tá? Obviamente que eu posso ter o prazer de estar no projeto, mas isso
os dois me dão grande dignidade, tá certo? Eu me sinto muito feliz com isso. Sim. Agora, realmente, nós temos um problema na nossa sociedade, né, eu acho que no mundo moderno, da questão do individualismo, da questão da retenção, né, da questão de a sociedade está se dirigindo para valores equivocados, né? Quer dizer, o comunitário ficou para longe, né? Assim, lógico, há muitos movimentos silenciosos, fantásticos, mas deveriam ser a regra, quando não são. Nós temos uma variável hoje de acúmulo, né? De ostentação, né? Uma preocupação de parecer ser algo que, de fato, muitas vezes não é verdade, e mesmo que se fosse, não é tão relevante, né? Em termos universais, né? E a cooperação, a colaboração, que seriam elementos importantes de serem enaltecidos, não são, né? Certo. Então, assim, hoje vive, você, eu, nós vivemos levando tapa na cara todo dia, quando, por exemplo, você vê, como eu disse no início, um governo, né? E eu não me interessa se é um governo estadual, municipal, mas cria um aparato burocrático estarrecedor e os roubos só aumentam. Como é que pode? Qual o sentido disso? Por que essa maldição em cima do empresário, né? O que ele fez de errado para... Então, assim, tudo isso, né? Você sabe o esforço do cara fazer um expediente fiscal, né? O contador, o cara tem que pegar 50, 80 empresas para poder sobreviver, e você sabe melhor do que ninguém de que o expediente fiscal de uma empresa é uma loucura, que você tem que fazer revisão, conferir arquivo e tudo. Então, ou seja, essa máquina burocrática destrói a sociedade. Ela coloca a sociedade de joelhos, tá certo? E aí fica faltando tempo para o protagonismo, para o pensar em empresa, para sentar com os funcionários. Ninguém tem tempo, entendeu? E as pessoas também, hoje em dia, estão mais protegendo os seus espaços do que correndo o risco de se expor. Né? Porque as práticas levam a uma atrofia da economia, os empregos escasseiam, e as pessoas começam a descer dos seus níveis de idealização para níveis de preservação. Deixa eu ficar na minha aqui, que o negócio não está bom. Só se fala em crise. Então, assim, esse ambiente no qual nós estamos mergulhados é, assim, o grande desafio para a gente ser, de fato, uma nação próspera. Né? Eu sei. Eu por aí, entendeu? As pessoas que muitas vezes se apresentam e conversam comigo com ideias de sair do país, sair da nossa cidade, né? Buscar uma outra oportunidade de vida fora. Eu acho isso uma iniciativa muito interessante, né? Que é típica de um protagonista, né? De recomeçar, de começar, né? De novo, né? Em outro ambiente, um ambiente que é um ambiente hostil para ele, né? Porque é a língua, são os costumes, é tudo diferente quando você sai do seu país de origem, né? E eu fico surpreso porque ele não usa esse protagonismo para enfrentar as adversidades aqui no nosso país. Porque se você tem a capacidade de tomar iniciativa para sair do Brasil e construir uma nova vida lá fora, você tem também a capacidade, a competência de crescer aqui, apesar de todas as dificuldades. Sem dúvida. Você concorda, sem dúvida. Mário? Eu concordo com você. Eu acho que você, num país estranho, vai ser sempre um imigrante, né? Você vai ser, assim, obviamente que não critico as pessoas que fazem isso, pelo contrário, né? Estive nos Estados Unidos no ano passado, em Miami. Meu sobrinho, ele trabalha na área de TI, ele, assim, teve uma jornada muito árdua, né? As dificuldades aqui, mas aprendeu muito aqui no César, Porto Digital, teve uma jornada de aprendizado e fez esse movimento, está morando em Miami hoje. Trabalha muito, tá certo? Muito, porque a realidade americana, ela vista de longe, ela é uma miragem, né, na verdade, porque o cara lá
não tem, além de estar fora do seu ambiente, ele tem uma dinâmica de trabalho completamente diferente, realmente não é para um cara que quer vida fácil. O cara tem que ralar, e assim, para sair da empresa é rápido. Tanto a empresa demite ele, como o empregado demite a empresa e não tem negócio de FGTS, tem nada. Vai procurar alguma coisa em algum lugar aí, entendeu? Então, realmente, eu acho que a gente tem que dar mais chance à nossa região, ao nosso país, né? Mas a gente vive num crescimento hoje, né? A gente tem essa dificuldade digamos, arregimentar, de fazer a transformação social necessária, né? Por outro lado, também, eu tenho muitos casos assim, de empresas que, por exemplo, estão perto de uma comunidade, trazem os meninos das comunidades para trabalhar, os caras não tracionam, entendeu? Aquela apatia, aquela falta de ambição, de desejo, ou seja, é muito difícil com essa mão de obra, tá certo? Você conseguir alguma coisa, entendeu? E o cara disse, olha, bicho, eu já tentei 4 meninos aqui, ele não tem ambição para nada, entendeu? Ele não tem desejo de nada. Então, isso, eu acho que é uma dinâmica, né, que acabou se consolidando na sociedade, né? É uma sociedade meio assim que você tem uma minoria que tem um domínio, né? E assim uma grande maioria que recebe, digamos assim, uma parcela pequena, e tem alguns tecelões e artistas no meio aí, como nós, que vamos dando nossos pulos, né? Mas, infelizmente, é uma sociedade de muita concentração de riqueza, né? E é uma concentração de riqueza que gera novamente um modelo de negócio meio de exploração, né? Porque, de qualquer forma, embora tenha havido uma grande melhoria, ainda, digamos assim, há muito a se fazer do ponto de vista de resgatar uma sociedade como a nossa, né? Nós temos uma massa de pessoas desqualificadas impressionante. Mas é necessário que as pessoas, todas elas, né, elas despertem também para isso, né, Mário? Porque senão fica essa vitimização, né? Eu sou vítima da sociedade. Não existe isso. Você tem que reagir, você tem que buscar, você tem que fazer, senão você não sai. Então, na hora que a gente está discutindo essa questão do protagonismo, é uma semente que ela precisa ser plantada dentro de você. Cabe a cada um fazer isso. Eu vejo exemplos de pessoas simples que são guerreiros. Um sapateiro que tem a sua atividade profissional, exerce a sua atividade, tá certo? Faz uma live. Veja a capacidade empreendedora. Faz a live, mostra como constrói o sapato, como conserta o calçado. Veja que situação. Então, isso é um líder protagonista. Ele faz a coisa acontecer. Não recebeu formação educacional de ninguém e de nenhuma escola. Com certeza, ele adquiriu esse ofício com o pai, com o tio, com o avô, e ele está evoluindo, desenvolvendo, levando isso para a internet. Então, temos que acabar com essa história de vitimizar a sociedade. Não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos lutar para que as pessoas despertem para o momento de transformação que nós precisamos fazer. Cada um. Então, esse é o momento. Às vezes a gente olha, mas isso tem que ser devagar, isso tem que ser... Não pode ser devagar. Porque nós já estamos muito atrasados. O Brasil tem um atraso de 30 anos em relação ao primeiro mundo. Não, mas aqui todo mundo tem celular. Sim, tem celular, mas não sabe usar. Sim. Não, perfeito. Tem celular, mas não tem saneamento. Tem celular, mas não tem calçado, né? Não tem produtos de preço justo. Você está certíssimo. Veja bem, essa questão da vitimização, eu concordo com você, e eu diria assim que grandes movimentos na minha vida se deram porque eu tive a iniciativa de fazer um contato com uma pessoa, algo que eu poderia ter feito 2 anos antes, por exemplo. Né? Perfeito. Essa viagem para a China foi um contato. Eu liguei para o meu cliente, que eu tinha feito a consultoria, disse que tinha uma feira, ele se interessou e nós fomos. Então, assim, esse protagonismo
Hoje eu tenho uma frase que está muito presente em mim, assim, há sempre algo o que fazer agora. Perfeito. Não há motivo de ficar parado, né? Porque é exatamente o que você disse, né? Não vai se vitimizar, porque tem uma crise, poxa, rede de supermercado estão faturando adoidado, refrigeração está faturando como nunca. Não existe crise Embalagem, sistêmica. Existe embalagem, crise para quem quer material de ver. limpeza, cimento, está todo mundo vendendo. Todo As mundo coisas estão bombando, né? acontecendo. Então, é uma bobagem achar que o país está paralisado, né? O país realmente Correto? precisa de mão de obra. Toda empresa que eu vou precisa de mão de obra. Agora, a mão de Correto. obra é protagonista e faça a diferença. E Né? faça a Para diferença. trazer exatamente isso, entendeu? Então, assim, para trazer Mário, mais do mesmo não tem muito sentido. não adianta, não adianta. Mário, a educação, os centros acadêmicos, eles têm pecado muito na formação das pessoas. E isso tem contribuído nessa ausência de pessoas protagonistas, né, no mercado. Porque o pequeno empresário pode não ter uma área de recursos humanos, mas o grande empresário tem uma área de recursos humanos e essa área de recursos humanos investe muito em desenvolvimento Sim. de pessoas, em desenvolvimento de lideranças. O pequeno empresário já sofre, porque não tem esse recurso. E aí espera que o mercado disponibilize profissionais, talentos, né, que façam a transformação. Por sua vez, esses talentos vêm de escolas, de ambientes acadêmicos que não permitem desenvolver a atitude deles. E aí, tá aí o mercado cheio de pessoas, parece zumbi. Fica, não sabe o que Exatamente. faz, não sabe o que Sim, eu quer. concordo 100% com você. Olha, Fernando, eu vou fazer 60 anos e eu olho para. Ontem eu estava falando com uma empresária exatamente isso, o tempo que se perdeu na universidade, nas faculdades, tanto no ensino fundamental, em todo o ciclo educacional, Ah, muita enchimento de linguiça, informações que você não vai usar para nada a vida inteira. Se você der 5 matérias, os 10 primeiros anos da vida de um menino, ele seria um profissional infinitamente melhor do que é hoje. Você dá uma matemática básica, raciocínio lógico, inglês, né, um português bom, tá certo? ah, Um constitucional, 5 ou 6 disciplinas ao longo de uma jornada de 6, 8 anos, é muito mais negócio do que você encher uma criança de 7, 8 anos com 12 matérias, que no final da vida, como eu constato, eu nunca consegui usar a equação, e eu não me julgo uma pessoa ignorante, assim, profissionalmente, eu acho que tenho minhas qualidades. Nunca, lógico. sempre foi irrelevante saber qual é a posição de um gás na tabela periódica, quer dizer, uma bobagem para uma pessoa que está no início da formação. Quando a pessoa escolhe ir para a área de química, é fundamental. Com Né? certeza. Agora, para que você está na universidade? Eu me lembro quando eu trabalhava no Banorte, né? Cara, eu ganhava R$ 2.000, pagava 1.400 da Católica, entendeu? Quer dizer, não tinha vale-refeição, não tinha. Para ouvir um bocado de bobagem, entendeu? Eu me lembro também quando entrei no Grupo Gerdau, né? Eu estava até dizendo, o Grupo Gerdau sempre foi um grupo de vanguarda, né? Do ponto de vista tecnológico e tudo. Correto. E aí eu no Grupo Gerdau fazendo a pós-graduação e o cara vai falar em ficha Cardex, né? Quer dizer, pagando um curso para ouvir um cara falar um negócio desse, entendeu? Então, assim, é desanimador, né? E aí vem o que você disse, a gente não prepara as faculdades, infelizmente a verdade é essa, não prepara ninguém para ser alguém atrativo no mercado. A verdade é Não. essa. Você, por exemplo, hoje, se você fosse um bom carpinteiro, um bom marceneiro, você está ganhando 5, 6, 8 mil reais tranquilamente. Procure um aí, contrate um para você ver a dor de cabeça, É, generalizada. Então, é. felizmente, a escola, a educação é mais um negócio, em muitos casos, obviamente não generalizando, mas É. cuja resultante é exatamente essa que você falou. Né? Quer dizer, grande perda de tempo para formar o quê? Qual é o perfil do cara? Né? Não era melhor botar o cara numa escola técnica? Pode ser um bom técnico eletricista, um bom marceneiro, né? Um bom pedreiro. Né? No Canadá, um bom pedreiro ganha 40, 50 mil por mês.
né? Então, se ele tivesse esses 5 ofícios, saber falar inglês, saber escrever bem, saber dos seus direitos, cidadania, ele podia trabalhar em qualquer lugar do planeta, e principalmente no seu país. Para saber um equipamento importado, né? Mas procura, eu às vezes encontro um turista na rua, o cara diz, bicho, é impressionante, aqui não tem ninguém que fale inglês na tua cidade. Entendeu? Desafio. É um desafio. É um desafio. Então, como é que vamos ter indústrias de tecnologia, indústrias de ponta? Não vamos ter, né? Não vamos ter. Não, o Porto Digital hoje tem. O Porto Digital hoje já anunciou aos 4 cantos, tem mais de 1.200 vagas lá. Eu estou em contato com o meu querido amigo lá da SESI School. Eu disse, Mário, não tem mão de obra aqui. Carlos Sampaio, não temos, entendeu? Tem 1.200 posições de emprego aqui para entrar agora. Não tem jeito. Agora, mídia social bombando, né? As opções. As opções. Então, é muito complicado. É um desafio. Mas, veja, como você falou muito bem, isso não é desculpa para nada, né? Quem quer fazer a diferença, faz. Faz. Fazer aqui, faz. O espaço é dado. O espaço é dado para ele fazer. Cabe cada um. Dado. O Brasil é um país imenso. Eu fui para o Tocantins, fiquei 3 anos lá. Do Tocantins fui para o Pará, tá certo? Já fiz trabalho em Fortaleza, né? Em João Pessoa, Salvador, São Paulo, Rio. Não há limite. Rio Grande do Sul, passei quase 1 ano lá, entendeu? Então, o protagonismo vem disso. Você tem que se lançar também, né? Você vê que essa carência de bons profissionais ela é generalizada, entendeu? Então, assim, você vai encontrar oportunidades. E a tecnologia veio para isso. Você vê, a tecnologia sempre esteve disponível, mas foi necessária uma pandemia para que todo mundo se conscientizasse que ou ele usava a tecnologia ou ele estava fora do mercado. Então, veja, foi preciso haver uma pressão, né? A pandemia pressionou, né? Algumas pessoas, como a pipoca, né? A explosão do milho, né? A pressão fez surgir aquela flor maravilhosa que é a pipoca. Então, quando a pandemia bateu e tem que usar a tecnologia, alguns usaram, estão usando e abusando da tecnologia. Outros estão com medo, estão se escondendo, né? Tem receio. Não pode. Tem que enfrentar, tem que haver um enfrentamento da tecnologia, porque se o profissional, não importa se ele tem 60, 50, 40 ou 30 anos, ele tem que enfrentar o desafio e buscar aprender o que é necessário para se integrar a essa nova sociedade, que é uma nova sociedade, né, Mário? Sim. Fernando, eu acho que tudo recai sobre o indivíduo, né? O protagonismo dele, né? E o que ele tem que prestar conta a ele mesmo, né? Vamos dizer assim, entendeu? Muitas vezes na nossa jornada a gente chega um momento também que a gente cambaleia, né? E ameaça parar, né? Mas você precisa estar se reenergizando continuamente e vendo, inclusive, o seu papel social, né? Porque é como você falou no início, uma pessoa, de uma forma ou de outra, que tem uma experiência, vivências, ela tem que compartilhar isso, até uma obrigação dela, para ajudar outros a se desenvolverem. Então, na hora que a pessoa se recolhe, também ela está deixando de prestar um serviço para a sua nação, para a sua comunidade, entendeu? Então, eu acho que, de fato, é importante a gente estar sempre se reenergizando. E, assim, é muito importante, eu não sei se você concorda comigo, que a pessoa precisa ter uma diretriz, uma meta. Seja ajudar a sua nova geração, seja ser referência para alguém, seja... Qual é o seu propósito maior? Algo maior, né? Não é comprar uma roupa, não é ganhar dinheiro, mas algo... Qual é o seu legado, né? Entendeu? Então, diante do que você está falando, né? Eu estou falando e reclamando, eu estou fazendo o que, de fato, para mudar isso? Né? Dentro do meu discurso, da minha ação, tem algo alinhado com isso? Hoje eu estou muito preocupado com esse aspecto, tá entendendo?
de não ser uma pessoa que só fala e não age. Exatamente. Qual é a sua contribuição para a sociedade? Há 30 anos atrás, Mário, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria deixar isso aqui registrado. Há 30 anos atrás, 30 não, 81, nós estamos falando, há 40 anos atrás, eu já falei da minha idade, né? Há 40 anos atrás, quando eu me formei pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu tomei a decisão de ensinar. Por quê? Porque como eu fui educado por uma escola pública, tá certo? Então, eu resolvi ensinar numa escola privada. Por que numa escola privada? Em primeiro lugar, como professor, não ganhava nada. Não ganhava nada. Mas o meu objetivo era levar o meu conhecimento para a sociedade. Então, por 3 anos, eu me formei em contábeis, foram 4 anos, eu ensinei durante 3 anos. Não ganhava nada, porque não pagava... o que eu ganhava por mês de aula não pagava o meu táxi de uma noite. Eu só dava aula uma noite, toda sexta-feira. 4 horas, 4 aulas, 4 aulas numa sala só. Então, mas foi uma decisão minha. Eu tenho que contribuir com a sociedade brasileira. Eu recebi isso de graça. Então, eu aprendi e agora eu vou ensinar. E eu fiz isso. Dei a minha contribuição. E hoje, 40 anos depois, eu estou realizando esse coach executivo, que é grátis, né? Mas eu estou levando um conhecimento da minha vivência como empresário de conhecimento, como você é um empresário de conhecimento, levando para a sociedade, para os profissionais, para aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo nesse momento, para que eles despertem, porque ser o protagonista é o caminho da transformação de vida. É necessário, não, sem dúvida. Não tem outro caminho. Mário, qual é a mensagem que você gostaria de passar? Estamos nos últimos minutos para os nossos ouvintes sobre esse momento de transformação que estamos vivendo. A palavra é sua. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade. Eu diria que hoje o que está me movendo, eu acho que é algo relevante para mim, é exatamente isso que você falou, né? Eu tentar estar mais perto do pequeno empresário, tá certo? Apoiando ele nos seus esforços, porque eu sei que ele é a grande base geradora de riqueza da nossa região e do Brasil. Tá certo? Então, realmente, fazer o trabalho assim, de uma forma, em parte de doação, com muito interesse, com muito afinco, porque eles são guerreiros e merecem, né, todo o nosso apoio para superar os seus desafios, que não são pequenos, tá certo? Então, acho que esse pensamento mais coletivo, né, uma visão mais ampla de propósito, eu acho que vem a calhar nesse momento nosso da humanidade, né? Da humanidade, né? Agora, Mário, você que tem amigos dentro do Porto Digital, o Porto Digital precisa desenvolver tecnologia para a indústria de ponta. Nós temos um núcleo de tecnologia e o Porto Digital precisa desenvolver produtos tecnológicos para a indústria de ponta, para que possam empresários investir em Pernambuco com os produtos desenvolvidos pelo Porto Digital. Não sei se eles estão fazendo isso, mas a verdade é que já temos 20 anos de Porto Digital, do César, da origem do César, talvez mais de 20 anos. E nós não temos, tá certo, indústria de tecnologia de ponta no nosso estado. A automotiva chegou, mas é só automotiva. E, claro, o Porto é uma engenharia de soluções tecnológicas. E ela tem que criar base para investidores, empresários investirem numa indústria nova no nosso estado, que vai gerar demanda de uma mão de obra rica e mais qualificada. Concorda? Não tenha dúvida, Fernando. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eles têm desafios imensos, como eu te comentei, né? Tem um estado lá com alguma frequência e sei da dificuldade deles de mão de obra. 10 segundos para encerrar.
É isso mesmo. Então, assim, vamos lá, vamos fortalecer nossa região, nosso país, tá certo? Vamos atuar de uma forma mais voltada para a comunidade. É isso aí, esse é o momento, né? Boa noite, obrigado, Mário. Obrigado a todos os nossos